E aí, galera, você que vai prestar o Enem, seja bem-vindo ao nosso site de sucesso, a este site LAC Concursos, que está preparando aí campeão e campeãs para arrebentar a boca do balão no Enem. Seja bem-vindo você. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, e vamos ter o prazer de partilhar contigo hoje um assunto muito recorrente no Enem, chamado conjuntos numéricos. Então, eu quero dizer para você que, de repente, já tem um pouco de habilidade aí, em alguns conhecimentos, alguns conceitos, nas definições de conjuntos numéricos. Se você já está no estágio mais avançado, você pode pular para a próxima etapa da nossa aula, que é a parte de resolução de exercícios. Mas se você ainda tem uma dúvida de como que se constitui um conjunto numérico, como que ele é composto, as suas definições, as suas composições, quais são as suas operações, então eu recomendo, assista a nossa aulinha de hoje, aí na sequência a gente arrebenta lá na resolução de exercícios, ok? Estamos aqui para preparar os melhores para arrebentar a boca do balão no Enem, ok? Vem comigo, galera. Então, nosso assunto hoje é conjuntos numéricos. Veja bem, galera, para que a gente consiga resolver bem exercícios referentes ao conjunto numérico, faz-se necessário que nós conheçamos alguns conceitozinhos. Quais são os principais conceitos que nós temos que ter em mente? Quais são os tipos de conjuntos? Como que eles se constituem? Ok? Então, vamos recordar isso daí. Inicialmente, o que é um conjunto? O que seria um conjunto numérico? Primeiramente, vamos definir conjunto. O conjunto ele é definido como uma coleção, como uma reunião de objetos, de animais, de pessoas, de números, que tem alguma característica comum. Isso é um conjunto. Quando a gente fala especificamente sobre conjunto numérico, aí já trata de uma reunião de números, que a característica comum é que todos eles são números. Portanto, é um agrupamento de elementos com características comuns. Isso é um conjunto. O que mais que nós precisamos saber com relação ao conjunto? O nome que se dá a ele. Para nós nominarmos um conjunto, nós utilizamos as letras do alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, que é de A, B, C e vai até a letra Z. Detalhe, sempre expressa na forma maiúscula. É dessa forma que nós nominamos, que nós damos nome a um conjunto. Como que nós representamos um conjunto? Principais formas de representação de um conjunto. Basicamente, são 3 formas de representação que existem. Nós vamos ver todas as 3, dando um enfoque principal para a última. A primeira delas, por extenso. O que é essa representação por extenso? É quando eu vou descrever detalhadamente todos os elementos que compõem um determinado conjunto. Então, observem aqui no exemplo. Eu tenho um conjunto A composto pelos elementos 0, 1 e 3. Observe que todos os elementos do conjunto A estão representados aqui. Quando é um conjunto um pouco maior, e às vezes o número é um número sequencial, a gente utiliza, às vezes, a reticências para indicar quando o conjunto é muito grande. Ok? Mas essa é uma forma de nós representarmos por extenso. Uma outra forma de nós representarmos um conjunto é por descrição ou propriedade. O que é descrição ou propriedade? É quando nós escrevemos, dentro de chaves, parênteses ou colchetes, detalhamos qual é a característica dos elementos que compõem esse conjunto. Olha só no nosso exemplo aqui. Um conjunto B, x barra x. Essa barra, tecnicamente, ela é lida como tal que. Então, é feita a seguinte leitura. X tal que x é par. O que isso quer dizer? Quer dizer que os elementos que compõem o conjunto B são todos os números pares. Então, essa é uma forma de nós escrevermos por descrição ou propriedade. Observe que, ao invés de eu indicar os números pares, eu escrevi as características dos elementos, que são todos pares. Poderia ser x tal que x é ímpar. Então, aqui dentro só caberia números ímpares. Poderia descrever aqui x tal que x é vogal. Então, aqui dentro vai entrar quem? Somente as vogais A, E, I, O, U. Ok?
Então, isso é descrição ou propriedade. Bom, veja bem, nós temos também por diagrama de Venn Euler, ok? O que é esse diagrama? Euler, um matemático francês que criou uma forma de representação de conjunto utilizando de figuras geométricas, mais especificamente da circunferência, galera. Então, a circunferência, aquela bolinha tal, a gente vai e faz a bolinha. Olha aqui, que lindo e maravilhoso, ó. Fizemos a bolinha e dentro dessa circunferência nós colocamos todos os elementos do conjunto que nós queremos representar. Então, esse conjunto é o conjunto D, composto pelos elementos 0, 3, 5, 8 e 10. Então, essa aqui é uma terceira forma de nós representarmos um conjunto. E eu quero que você preste muita atenção nela, galera, porque é a forma que nós mais iremos trabalhar na resolução dos exercícios, através de diagrama de Venn Euler, ok? Bom, agora que nós já sabemos o que é um conjunto, como que nós nominamos e como que nós representamos ele, é importante nós relembrarmos quais são os conjuntos numéricos, tá? Então, nós temos basicamente 5 conjuntos numéricos, e nós vamos relembrar um a um. Primeiro deles, conjunto dos números naturais. E aqui, galera, é importante que você não somente saiba os elementos que compõem o conjunto dos números naturais, mas que você saiba também o símbolo que representa ele. Por quê? Porque determinados exercícios, ele aparece só o símbolo N, e aí você tem que entender que aquele N representa o conjunto dos números naturais. Então, essa associação tem que ser muito clara. Quem é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é composto por todos os números inteiros e positivos. Observem aqui, conjunto N, 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Esse é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Veja bem, gente, em alguns momentos, há a necessidade de nós representarmos o conjunto sem o zero. Quando nós tivermos a necessidade de excluir o zero, é simples. Basta nós colocarmos o asterisco em cima do N, tá? Como se fosse uma potência. Representando ele ali, indicamos que o zero está fora. Então, agora eu tenho o conjunto dos números naturais, todos os inteiros positivos, excluído o zero, ok? Beleza? Galera, esse é o primeiro conjunto nosso. Vamos para o segundo conjunto. Conjunto dos números inteiros, galera. Veja bem, nós estamos falando de números inteiros. Professor, o que é um número inteiro? É aquele que não é quebrado? É mais ou menos assim. Mas para ficar claro o que é um número inteiro, é todo número que não é expresso por vírgula. Esse é um número inteiro, ok? Belezinha? Então vamos lá. Quem é o conjunto dos números inteiros? Todos os números inteiros positivos e também os negativos. Professor, mas espera aí, os positivos também são naturais. Sim, tranquilo, são também. Só que os naturais são somente os positivos. E os inteiros engloba os positivos e os negativos. Então, olha aqui, ó, que coisa linda e maravilhosa. 0 para a direita, nós temos o infinito positivo, para a esquerda, nós temos o infinito negativo. Observe que nós temos 2 infinitos que tem que ficar muito bem definido. Eu tenho um infinito positivo e um negativo. Então, ele cresce positivamente para lá e decresce negativamente para cá. Ok? Todos esses aqui são elementos pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Professor, apareceu o zero ali. E se eu quiser excluir o zero? O mesmo procedimento anterior. Só representarmos o asterisco em cima da letra Z. E ao colocarmos esse asterisco, o zero desaparece. Ok? Nós excluímos o número zero quando representado com o asterisco. Existem mais 2 formas de nós representarmos o conjunto dos números inteiros. Eu posso representar os inteiros não negativos e posso representar os inteiros não positivos. Veja bem, primeiro, inteiros não negativos sem o zero. Portanto, vai aparecer a letra Z, vai aparecer o asterisco
indicando que o zero está excluído, e observem que apareceu um sinalzinho de mais. Tecnicamente, a leitura é inteiro não negativo, mas nada impede de você falar direto inteiro positivo, porque o que é não negativo é positivo, ok? Então, inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, excluindo o zero. Posso falar também inteiros não positivos, que na realidade são os inteiros negativos. Sem o zero, também com asterisco, só que agora na parte inferior aparece o sinalzinho de menos. Então, eu só tenho os inteiros negativos. Então, eu posso também subdividir o conjunto dos números inteiros de duas formas, como inteiros positivos e como inteiros negativos. Belezinha? É outra forma de representar. O que eu quero que você associe aqui, prezado aluno? É que essa simbologia indica isso, que essa outra simbologia aqui, do inteiro positivo, indica isso. Então, é muito importante que você tenha em mente o símbolo e quais são os elementos que esse símbolo representa. Ok? Bom, terceiro conjunto. Aliás, nós vimos aqui que tem os inteiros positivos e que também são naturais. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Observem aqui. A gente chega à conclusão que todo número natural, ele é também um número inteiro. Nós dizemos que os naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Todos os números naturais também são números inteiros. E a representação gráfica é essa, ok? Terceiro conjunto. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. A letra Q representa o conjunto dos números racionais. N natural, Z inteiro e Q racional. Bom, quais são os elementos que compõem o conjunto dos números racionais? Vamos lembrar lá. Existe conceitualmente algo que determina quais são esses elementos. E conceitualmente nós fazemos a seguinte leitura, que racional é todo número que pode ser expresso na forma de fração. Pode ser escrito na forma de fração. Então, eu tenho aqui, ó, A dividido por B, tal que A e B são números inteiros, ou seja, pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, e B tem que ser diferente de zero. Entendendo essa leitura, A e B são números inteiros. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lackenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Gostaram da aula de matemática? Então vai lá, clique, curta e compartilhe.